Olá, pessoal do canal Mães na Real. A gente está aqui para um novo episódio e a gente está falando de um tema super importante que é a educação no modo automático. Então, no vídeo passado a gente falou um pouquinho desse tema, né, do que é educar no modo automático. Se você não assistiu, eu super aconselho você a assistir. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como é que a sociedade, muitas vezes, até nos obriga a ligar esse modo automático, a gente, enfim, perceber que a gente fez coisas que, na verdade, nós não gostaríamos de ter feito, mas por conta dessa imposição da sociedade a gente acabou fazendo, né? Vou dar um exemplo até rapidinho aqui. Por exemplo, na sala da minha filha, todas as crianças têm celular. Todas têm. Minha filha é a única que não tem. Minha filha vai fazer 10 anos. E quando eu pergunto para as mães, assim, por que você deu o celular? Eu não queria dar. Mas todo mundo tem, né? O fulano tem, o ciclano tem, o beltrano, todo mundo tem. Só que não veio desse todo mundo, né? Veio dessa coisa, dessa nossa imaginação de que toda a sociedade está ali, né, educando de uma forma diferente, mas começou com uma, né? Uma deu, a outra pensou que todas tinham dado, deu também, e deu, aí no fim todas deram mesmo. Mas ninguém está confortável com essa posição, né, de ter dado o celular, mas todo mundo deu. Então, você vê como às vezes a gente se sente pressionada pela sociedade a fazer uma coisa que a gente nem acredita, né? E você, Lu, o que você já fez aí, né, no piloto automático? Ai, meu Deus do céu, deixa eu ver a lista aqui. Não, e a gente acaba seguindo a manada, né? Você falou do celular, a minha filha também, ela também foi a única da sala a não ter celular até os 10 anos, então eu fiquei segurando, e eu falei com ela, só quando você tiver 10 anos que você vai ter o celular. E aí todas as amigas tinham um grupo de WhatsApp, se falavam pelo WhatsApp, era uma crise. E eu fui arrumando soluções assim. Então, olha, então você usa o meu celular para estar no grupo do WhatsApp das amigas. Porque assim, é difícil, né, você medir isso. É realmente muito difícil. Eu, por exemplo, meus filhos bem pequenos, minha filha, que é a mais velha, ela é pequenininha, eu me lembro de duas coisas que foram bem fortes, até hoje, marcantes. Uma é aquela coisa de você tinha que deixar o filho chorando para dormir. Minha filha era assim, ela tinha muita dificuldade para dormir. E aí, né, naquela época todo mundo falava: "Não, mas tem que deixar chorando, tem que deixar chorando". E eu fechava a porta, deixava ela chorando e ficava com o coração na mão do lado de fora. E chorava, berrava até dormir. E hoje a gente sabe que isso não é algo legal para criança, né? Essa, sei lá, nem sei como é que chama, nem sei como é que a gente pode chamar essa tortura. Então, eu acho que assim, aquelas coisas que a gente deixou de escutar, né? O nosso coração, aquilo que nós como mãe, né? O nosso instinto materno, e a gente começou a ouvir o lado de fora. Então, assim, o que que disseram que eu tinha que fazer? Eu tinha que deixar chorando? Então, deixei chorando. Outra coisa que eu não fiz também, que por pura pressão social, é deixar a filha dormir na cama. Então, assim, na época da minha filha era assim, não, o filho não pode dormir na cama, porque senão ele nunca vai dormir sozinho. Imagina, aí aquelas histórias todas que a gente ouve, assim, a minha filha nunca dormiu na cama. Ela ia pedir, eu não deixava. Então, assim, mais uma coisa que hoje eu faria diferente. E eu acho que existem N coisas que a gente já fez, né, como mães, ouvindo não a sociedade, a gente fala a sociedade, mas vem de tudo, né, gente? Vem a mídia, vem a família, os amigos, as professoras, os pais dos amigos, então isso é bem amplo. Mas tem uma lista grande aí. Meninas, e você? E vocês aí? Olha, eu fiz essas duas coisas que você fez, exatamente. E sabe o que eu fiz recentemente? A minha filha está com 7 anos, eu botei ela para dormir com a gente hoje. Então, assim, às vezes a gente pode, de alguma forma, se redimir do que a gente fez, mas eu também fiz aquele Nana Neném, que hoje eu acho de uma violência atroz. Outra coisa que eu fiz foi, eu coloquei a minha filha numa pré-escola, numa crechezinha com 2 anos. Não porque eu quis, não porque eu achei que era bom para ela, não porque eu precisasse, porque eu estava trabalhando em casa. Mas eu me lembro que eu fui numa dentista
E ela falou assim para mim, ela disse, olha, eu vejo crianças toda hora. E as crianças que estão na escola são muito mais espertas do que as crianças que ficam em casa. Aí eu abri aquele olho, arregalei aquele olho e disse assim, eu tenho que botar minha filha numa escola. Eu tenho que botar, sabe? A minha filha não pode ser menos esperta e inteligente que as outras crianças. Quando, né? E hoje em dia eu sei, depois de ler, depois de estudar, depois de olhar para dentro de mim, enfim, a minha jornada tem sido bastante intensa. Hoje eu sei que o que uma criança de 2 anos precisa mais é ficar perto da mãe dela, não é ir para uma escola. E tá tudo bem, porque eu acho que, assim, da mesma forma, eu acho que ficar se punindo e se julgando não adianta. Eu fiz o melhor que eu pude naquele momento, com as informações que eu tinha, os níveis de consciência que eu tinha. Mas o fato é que a gente tem muito mais tendência hoje em dia de escutar todo mundo à nossa volta do que nós mesmas. Eu vejo isso, não só em relação à forma como a gente faz a nossa maternagem, mas na vida como um todo. E uma das coisas que eu faço para mim e falo para as pessoas é realmente essa coisa da gente ter a coragem de resgatar a nossa voz interior. Porque a nossa sociedade, ela é induzida, nós somos induzidos na nossa sociedade a sempre estar escutando o outro, a sempre estar comprando aquele produto, né? A mídia, o marketing, é sempre para olhar para fora. Faça aquilo, compre isso, me escute. É aquela pressão de estar sempre olhando para fora, tudo para fora, para fora. E eu acho que o verdadeiro resgate e o movimento que eu vejo, essa questão de sair um pouco do automático, é a gente começar a fazer uma coisa que a gente não está acostumada e que a gente não tem muita confiança em fazer, que é olhar para dentro. Então, para mim, essa é a grande lição que a minha filha me trouxe e que eu também tento fazer em todas as áreas da minha vida. Eu acho que tem um exemplo assim muito típico, e quem é mãe, a gente começa a olhar, e nessa era de grupos de Facebook e tudo mais, tem uns grupos específicos de maternidade em que eu fiz parte de um deles assim que a minha primeira filha nasceu, e buscando uma rede, buscando um lugar em que eu pudesse aprender, em que eu pudesse trocar e tirar dúvida. E eu encontrei um lugar em que eu fui muito apedrejada, né, por alguns erros, né, que eu cometia segundo as melhores práticas, na época era até de amamentação, e aquilo foi de uma opressão muito grande, né? Eu até saí depois de um tempo, porque eu tive grandes problemas para amamentar a minha primeira filha, muito por conta também desse lugar de não me habitar quanto mãe, né? Quanto mamífera, né? Quanto essa que acredita que vem no DNA com essa habilidade. Então, eu era muito robotizada para amamentar. Eu fiz curso antes de amamentação com uma doula humanizada, né? Redundante, mas com todo esse cuidado. Então, eu estava num grupo que olhava para isso. Eu não estava no grupo que achava que, sei lá, esteticamente ia acontecer alguma coisa. Não, eu estava no grupo que estava ali empenhada em fazer acontecer, em dar o meu melhor. Mas isso mecanizou o ato de amamentar num nível que inviabilizou a minha amamentação nos primeiros dias, né? Eu consegui amamentar, minha filha amamentou até 1 ano, mas foi muito, muito, muito sofrido. Muito. A minha mama sangrou, ela chorava, eu chorava. Eu lembro que eu pegava um lençol e eu mordia. Na hora que ela começava a chorar no carrinho para amamentar, eu já suava frio e ela engatar no meu peito e eu morder um lençol de tamanha dor que eu sentia. Só que como é que eu tava? Eu tava contando quanto tempo que ela estava no peito, se aquela era a mamada anterior, se era a mamada posterior, se estava com não sei o quê, e aí agora tem que mudar o peito, anota no aplicativo do celular quanto tempo que ela ficou, qual foi o peito que ela amou, porque o próximo... E aí eu fui entrando numa confusão de tudo que eu podia fazer e o que eu não podia fazer. E onde eu busquei isso?
no que tá, tudo que tá aqui fora, todas essas orientações. E os grupos diziam, porque é confusão de bico, porque você não pode, porque eu entendo e acho que existem essas orientações e elas têm fundamento e têm sentido, ok. Mas a partir do momento em que eu falei, gente, isso não tá rolando. Até a pega da minha filha era mecanizada. Eu tinha que fazer de um jeito para ela abrir a boca de um jeito e entrar numa inclinação que o bico do peito apontasse pro céu da boca. E era assim que ela começava a amamentar. Até que eu falei assim, gente, para tudo. Peraí. E aí uma médica que nem me acompanhou durante muito tempo, ela falou, Diana, olha só, calma aí. Faz isso aqui na boca da sua filha. Aí ela abriu a boca. Ela falou, agora coloca o seu peito. E ela abocanhou. E foi a primeira vez que ela mamou, depois do meu peito ter sangrado, e eu não chorei de dor. E eu chorei, óbvio, de emoção, né? Porque aquilo foi tão fácil, foi só assim, é um instinto natural que você faz assim, que abre a boca e você coloca o seu peito. Então, assim, naquele momento, para mim, aquilo foi tão natural e foi um resgate tão importante, tipo, gente, está tudo dentro de mim, não tem aplicativo, não tem livro, não tem preparo, não tem nada. Então, aquilo foi um processo extremamente doloroso, mas eu digo que foi fundamental para o que eu sou hoje, né? Porque a partir dali houve uma construção muito grande. E eu acho que é uma construção de eu estar olhando muito para fora, não só com a maternidade, com tudo. Então, foi um resgate tão grande de, inclusive hoje, assim, escolher, por exemplo, a escola das minhas filhas baseada nesse ponto de partida. Eu quero que elas se conheçam, eu quero que elas sejam incentivadas a ter esse lugar aqui de dentro muito fortalecido. Então, hoje, com 4 anos, a minha filha, por exemplo, fala, mãe, mas eu sou eu não gosto. Não tem problema se as minhas amigas gostam, mas eu não gosto. E ela, com 4 anos, ela consegue elaborar isso. Então, assim, eu acho que é tempo mesmo desse questionamento de o que eu estou fazendo está funcionando para mim? Não está funcionando? Tá bom. Então, da onde que está partindo isso? Da onde eu tirei que isso tem que caber na minha vida? Porque se não está funcionando, não cabe na sua vida, né? Eu concordo com a Paty, com essa ideia da criança de 2 anos, né? Também precisar da presença da mãe, mas como é que funciona essa dinâmica, né? Tem famílias e famílias e que da mesma forma que você colocou a sua filha, tem gente que deixa em casa porque acredita que a criança precisa estar perto da mãe, mas essa convivência é um inferno. A mãe não consegue estar ali amorosa, a mãe não consegue estar inteira. Então, talvez essas 3 horas, 4 horas que essa criança esteja sob cuidado de outras pessoas, essa mãe consegue estar inteira para o resto do dia, no final de semana, de madrugada, ela oferecer aquilo que aquela criança precisa. Então, eu acho que é isso. Eu estou fazendo, está no automático, está cabendo, está funcionando? Se estiver funcionando, ótimo. Se não estiver funcionando, a gente tem que parar tudo e começar a bancar isso. Gente, deixa eu fazer do meu jeito, deixa eu tentar fazer de um jeito que eu acho que acredita para minha vida, para minha filha, para minha família, né? Acho que eu acho assim, a gente também, não é que a gente não busque fora informação, né? Acho que a informação sempre é útil, né? E é necessário. Mas se a gente buscar uma informação sem estar conectada com a nossa verdade, a gente vai ter acesso a todo tipo de informação que não vai ajudar. Então, acho que o primeiro passo é assim, ok, qual é a minha verdade? Né? O que eu quero tentar agora? Eu quero tentar botar na escola, eu quero tentar amamentar, eu quero tentar botar na cama para dormir comigo, e dane-se o que fala, entendeu? E aí, às vezes, buscar até informação para ajudar, né, de trazer mais tranquilidade nessa decisão. Porque assim, eu acredito que tudo tem várias linhas de pensamento, né? Tem gente que vai defender uma maneira, tem gente que vai defender outra. Então, quando a gente se alinha com aquilo que a gente acredita, e o que eu acredito pode ser diferente do que você acredita, do que a Jaque acredita, do que a Paty acredita, e do que vai ser melhor para cada um dos nossos filhos, eu acho que isso que é importante a gente falar, né? Porque eu não acredito em verdade absoluta para todo mundo, mas aí alinhado, a gente vai buscar informação e apoio até, né? Porque eu acho que a gente também precisa de apoio, mas depois que a gente estiver alinhado com a nossa verdade. Eu acho que é muito importante a gente entender que o nosso papel é muito importante, né? Nessas fases todas aí dos nossos filhos. E quanto mais a gente conseguir passar essa tranquilidade para eles, mais a gente vai estar ajudando, né? Independentemente do jeito. Então, é o que a Diana falou, às vezes aquela mãe que vai se sentir bem mais tranquila colocando o filho na escola, vai conseguir passar uma segurança muito maior
do que, de repente, né, se foi colocado na escola pelo motivo errado, né? Então, tem mães que se dão super bem ficando, parando de trabalhar, e uma das minhas questões maiores era essa, eu queria mudar, eu achava que eu, Jaqueline, não seria uma boa mãe porque eu gostava de trabalhar, porque eu tinha uma rotina que era diferente. Então, eu quis ser aquela mãe que rola na areia, que todos os livros dizem, né? E eu ficava me perguntando, por que eu não tive vontade de parar de trabalhar, né? Para ficar 2 anos com a minha filha, no... Então, e eu me percebi melhor mãe sendo essa mãe que trabalha. Então, eu acho que é você se perceber mãe, porque uma das coisas mais importantes que os nossos filhos, né, eles vão ter de referência é a mãe, que é o tema que a gente vai falar no nosso próximo encontro, né? O quanto que a mãe, ela, né, essa influência da mãe, o quanto a gente precisa olhar para isso também, né? Para os ensinamentos que nós tivemos das nossas mães e para aquilo que também a gente está passando, às vezes, nas entrelinhas para os nossos filhos, porque não é nem sempre o verbalizado, né? Eu trabalho com adolescentes e, gente, assim, a maior parte dos adolescentes não se sentem amados pelos pais. E eu sei que não é uma questão de amor, porque claro que a mãe ama o seu filho, mas é uma questão desse vínculo, né? Do ser sentido isso. Então, hoje, com esse vídeo aqui, a gente quer fechar que você listando também, fazendo essa reflexão do o que de externo você está buscando que está sendo demais para a sua vida, né? Está sendo demais porque está te deixando mais estressado, está sendo demais porque, poxa, a vida pode ser mais natural, não precisa ser tão mecanizado, porque até as boas referências, como a Diana deu uma contribuição brilhante aqui, pode ser prejudicial. Se eu quero aprender disciplina positiva, comunicação não violenta, mas eu estou lendo e fazendo mecânico, também não vai ser bom, né? A gente primeiro precisa se conectar com a gente. Então, coloca aqui o que você, enfim, né, tem percebido que você está pegando da sociedade, mas que não tá legal para você, você quer fazer diferente também. Como é que esse vídeo te ajudou de alguma maneira? Se quiser colocar uma história também tua, toda contribuição é válida, né? E a gente se vê no próximo vídeo, imperdível também, falando um pouquinho aí das nossas mães também, né? E como as nossas mães, elas influenciam aí também nessa questão. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.